A transição de governo. Enfim, começou a transição entre os governos Bolsonaro e Lula. E agora já se fala aí numa proposta de emenda constitucional que garanta recursos para o governo cumprir promessas de campanha e questões que são fundamentais, né? Manter o Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família, em R$600, aumentar a merenda escolar, que é um valor muito pequeno, garantir recursos para a farmácia popular. E aí fica a pergunta, o atual Congresso vai aprovar, vai dar aí 3/5 na Câmara e do Senado para aprovar essa PEC? Eu arrisco que sim. Os parlamentos tendem a ser governistas, tendem a ser ligados aos governos, mesmo esse parlamento que em parte será mudado a partir de fevereiro do ano que vem. E ninguém vai querer ficar com o ônus de não aprovar medidas que são importantes, que são essenciais. Medidas vão aumentar o tamanho do buraco das contas do governo? Vão. Isso não tem jeito. Mas isso é consequência, isso já vem lá de trás. Muito desse dinheiro que faz falta está lá no tal do orçamento secreto. Enfim, vai ser um primeiro teste do futuro governo, vai ser essa aprovação dessa PEC, mas creio que passa com alguma facilidade. É evidente que o presidente eleito Lula vai querer colocar em prática promessas que ele fez durante o período eleitoral. Por exemplo, a dos R$600, com mais 150 por criança, etc., etc. Imposto de renda, tem várias coisas que estão pendentes de dinheiro e que não estão incluídas, não foram incluídas pelo presidente Bolsonaro no orçamento de 2023. A solução encontrada para furar o teto, foi uma PEC, uma modificação na Constituição, de maneira a permitir que o teto seja furado para encarar essas despesas consideradas urgentes. É difícil você dizer não por uma PEC que vai beneficiar as pessoas. Por isso, e também porque algumas delas eram promessas de Bolsonaro, eu não vejo grandes empecilhos para isso, a não ser que os bolsonaristas, que a oposição, resolva fazer um tipo de oposição ao presidente Lula como o PT fazia antigamente aos vários governos, inclusive ao governo Bolsonaro. Então, eu acredito que isso acabe sendo aprovado. Agora, esse dinheiro, desde que é aprovado, acaba saindo muito provavelmente de um empréstimo. E o Brasil vai aumentando as suas dívidas e vai, de alguma maneira, contornando, quebrando o teto de gastos, que é uma instituição extremamente positiva e que está sendo, dia a dia, totalmente avacalhada. Justiça vai acompanhar despejos. O que estimula a invasão de terra ou ocupação de terra não são decisões judiciais, né? Essas ocupações são estimuladas pela necessidade, pessoas que não têm onde morar, fazer o quê? E aí, durante a pandemia, o Supremo Tribunal Federal tomou medidas duras, medidas que talvez até ultrapassassem um pouco a competência do próprio Supremo, mas, mais uma vez, durante a pandemia, a Justiça teve que tomar decisões que caberiam ao Poder Executivo, que caberiam ao Presidente da República, que caberiam a governadores do Estado. Como eles não tomaram essas decisões, o Supremo entrou na área, foi acionado e respondeu. Então o Supremo proibiu que houvesse despejos em áreas coletivas, também suspendeu despejos de pessoas devedores de aluguéis, pessoas que pagavam até R$600 em caso de aluguéis residenciais. Esse caso agora, desses aluguéis residenciais, individuais, familiares, agora volta tudo ao normal. Mas fica a questão desses despejos coletivos de áreas ocupadas por muitas famílias, que o Supremo criou uma transição.
né, um processo de transição. A decisão do Supremo, né, com base no voto do ministro Roberto Barroso, é meio vaga demais. Não se diz o que é um período razoável, né, um período razoável para que haja uma negociação. Mas é importante, não se pode, de uma hora para outra, jogar as pessoas no meio da rua. É claro, tem que haver o respeito à propriedade privada, mas é preciso também dar um tempo. E aí os governos têm que agir. Um dos pontos da decisão é que governos se veem obrigados a arrumar algum lugar para colocar essas pessoas, nem que seja colocá-las em abrigos públicos. Não dá para entender por que o Supremo Tribunal Federal tomou essa atitude de modificar os procedimentos dos tribunais estaduais em relação aos despejos. Os tribunais estaduais vinham realizando essa tarefa de maneira prudente, correta, sem problemas. E, restaurada a normalidade, restaurados os trâmites normais que vinham sendo alterados, que foram alterados por causa da Covid, agora seria a hora de devolver aos tribunais as suas prerrogativas e a sua maneira de executar, simples, objetiva e cuidadosa em praticamente todos os estados. Vem o STF e enfia mais um tipo de ação, dificulta, cria mais uma dificuldade para a concretização desse tipo de despejo, que é delicado porque contrapõe um direito, o direito de propriedade, a uma questão social que é jogar na rua milhares, centenas de pessoas, muitas vezes. Então, infelizmente, mais uma vez, o STF colocou em prática a sua intensa atuação política e social, então, praticamente política, para consolidar mais ainda essa indevida expansão que ele vem realizando já há algum tempo, especialmente durante o governo Bolsonaro. Articulações do novo governo. Desde o ano passado, né, desde há muito tempo, eu digo, olha, o Centrão estará presente no próximo governo, independentemente de quem for eleito. E isso vai se confirmar. E aí não tem jeito. Isso é uma escolha da população. Mesmo numa eleição tão polarizada como essa, né, mesmo num clima tão radicalizado quanto este no Brasil, né, a gente viu o resultado do segundo turno, uma votação apertada entre candidatos, uma disputa entre candidatos que pensam de maneira tão diferente. A população, na hora de votar para deputado, acabou votando em muitos candidatos do Centrão. Né? Não votou nem em candidatos de esquerda, nem em candidatos de direita. Muita gente votou nesses candidatos que não são de direita, que não são de esquerda, que estão ali, disponíveis para qualquer governo, desde que devidamente seduzidos. A questão é saber como é que o governo Lula vai lidar com isso. Vai entregar o orçamento secreto do jeito que Bolsonaro entregou? Vai entregar o governo ao Centrão do jeito que Bolsonaro entregou? Vai fazer um processo de compra de votos, como o PT e outros governos fizeram lá atrás, né? E ficou muito conhecido o mensalão, mas não foi o único processo de compra de votos de parlamentares. Como é que vai lidar com isso? Como é que vai construir essa maioria? Como é que vai seduzir esses deputados e esses senadores sem ter aí que abrir os cofres, sem ter que criar escândalos de corrupção que tanto marcaram os últimos governos, particularmente governos do PT. Essa é uma decisão. O governo que entra tem sempre poder, tem sempre um apoio da população, há uma certa lua de mel, mesmo com um clima de radicalização no país, há uma tendência que isso diminua até níveis suportáveis no início de janeiro, mas vamos ver. A questão é, o Centrão é essencial, e não é essencial porque Lula quer o Centrão. É essencial porque a população assim o desejou. Foi a população que deu mandato a tantos e tantos deputados que identificados com partidos do chamado Centrão.
um grupo de deputados, num parlamento como o parlamento brasileiro, poderia, chamando o Centrão ou qualquer coisa parecida, exercer a função de um ponto de equilíbrio entre oposição e situação. É algo até desejável numa democracia, mas o Centrão, aqui no Brasil, foi avacalhado, foi mudado, né, e transformado numa espécie de clube de ganhos próprios, ganhos eleitorais, às vezes ganhos irregulares. Claro, nem todo deputado tem esse tipo de ganho. E aí chegou-se esse absurdo do orçamento secreto. O presidente Lula, em seus governos anteriores, acabou compondo com o Centrão. Agora vai ser mais difícil, porque o presidente diz que vai acabar com as emendas de relator, que é a moeda que o presidente Bolsonaro usa no seu relacionamento com o Centrão. Mas o presidente Lula não tem mais as moedas que ele teve nas suas gestões anteriores. Mensalão, Petrolão, ele está sob intensa vigilância das oposições. Ele ascende ao governo mais fraco que em sua primeira gestão. Então, vai ser difícil ele escapar do Centrão. Agora, é preciso saber qual será a moeda de troca, porque sem essa moeda de troca não tem Centrão ajudando, apoiando, o que pode tornar um governo de difícil ação, o que pode prejudicar, enfim, a governabilidade no país. As nomeações no Poder Judiciário. Lula vai nomear ou vai indicar ministros de vários tribunais superiores e, particularmente, 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. E é natural que ele escolha ministros mais ligados, com um pensamento mais à esquerda, um pensamento mais progressista, porque, enfim, é do jogo. É assim que está na Constituição. Cabe ao presidente indicar, é natural que ele indique pessoas, de um modo geral, mais afinadas com o pensamento do próprio PT, do próprio Lula. Mas isso não quer dizer que esses ministros tenham que ser subservientes ao governo Lula, aos futuros governos. Não é assim. Né? Isso ficou, e não foram, né, no governo petistas. O Joaquim Barbosa mostrou isso lá no julgamento do Mensalão. O Barroso também foi muito duro com governos petistas. Então, os ministros têm que honrar a toga. Eles têm independência, eles têm estabilidade, não podem ser demitidos, não podem ser substituídos. Então, essa é a questão. Né? Vamos ver como esses ministros vão se comportar. E também vai ser curioso ver como os 2 ministros indicados por Jair Bolsonaro, como eles vão se comportar. Até agora eles têm sido muito governistas. Vamos ver no próximo governo, no governo Lula, se eles continuarão governistas ou vão mostrar que são, na verdade, bolsonaristas. A fórmula de indicação dos ministros do Supremo pode ser perigosa. Pode chegar nesse ponto em que um presidente da República consiga emplacar vários dos seus correligionários. O que me parece indicar o fato de que nós, a sociedade brasileira, tem que pensar em modificar esse quadro para um novo tipo de escolha dos ministros do Supremo. Um novo tipo de escolha que eu não sei qual é. Pode ser uma grande comissão da sociedade civil, enfim, há várias coisas que podem e devem ser pensadas. Nos Estados Unidos é a mesma coisa também. O presidente indica. Claro que o presidente quer indicar pessoas que têm afinidades, mas acaba indicando, em muitos casos, pessoas que lhes são fiéis.
e fiéis no sentido político, esquecem-se muitas vezes do sentido jurídico do cargo e submetem-se ao presidente da República quando o governo necessita de algo que o favoreça dentro do Supremo. Isso é intolerável, tem que acabar e temos que modificar essa prerrogativa que o presidente da República tem de indicar o ministro do Supremo. Ele tem que ser aprovado pelo Senado, por uma comissão, mas é uma tradição aprovar todo mundo no Brasil. Então, o sistema não funcionou, não funciona e não promete funcionar. É preciso alterá-lo.